Oi, pessoal. A gente então vai estar falando hoje sobre a patologia óssea e nós vamos então estar vendo algumas lesões que são bem importantes na clínica e que também nós consideramos essa importância não só pelo que causam ao paciente, mas também por causa da frequência dessas lesões, tá certo? Então a gente vai estudar a lesão central de célula gigante. A gente vai estudar algumas lesões do grupo das lesões fibro-ósseas benignas e também nós vamos estudar algumas necroses ósseas específicas, como a osteonecrose causada por bifosfonatos, que hoje o termo mais correto é osteonecrose por medicamentos, e a osteoradionecrose, aquela necrose que acontece com os pacientes que sofrem radioterapia na região de cabeça e pescoço, tá certo? Se vocês lembrarem lá da propedêutica 2, vocês estudaram a lesão periférica de células gigantes. O que a gente dizia para vocês? Que era uma lesão de tecido mole, né? Agora, a gente vai falar sobre a lesão central de células gigantes. Então, é uma lesão que ela acomete o osso, né, internamente, então ela é uma lesão intraóssea, é uma lesão sólida. Se a gente fizer uma punção, não vai sair nada de líquido, justamente porque ela é uma lesão sólida. A etiologia dela permanece desconhecida, mas existem algumas considerações, né? Se ela seria causada por algum dano vascular, tá certo? Por exemplo, uma hemorragia intramedular. E o tratamento e o comportamento biológico dela também é variado, como a gente vai ver aqui. Ela tem predileção por adultos jovens, então antes dos 30 anos, adora cometer o sexo feminino e tem uma predileção pela região anterior da mandíbula. E quando a gente fala isso, é importante vocês saberem que ela é uma das raras lesões que cruza a linha média. Porque quando a gente tem uma lesão na região anterior, seja em maxila, seja em mandíbula, dificilmente as lesões cruzam a linha média. Mas a lesão central de células gigantes, ela acaba fazendo isso, tá certo? E aqui a gente pode ver alguns exemplos. Então, aqui, ó, em maxila, né, a gente vê um abaulamento aqui, né, da cortical óssea, uma expansão da cortical, tanto palatina quanto vestibular. Aqui o epitélio um pouquinho, né, da mucosa um pouquinho mais eritematoso, com algumas áreas assim de telangiectasias, tá certo? E aqui um caso em mandíbula, também nós podemos ver aqui a expansão, né, de cortical vestibular e lingual, tá certo? E aqui a gente vê que o paciente é bem novo, aqui não sei se é mulher, se é homem, mas assim, ó, a gente vê os dentes, né? Ó, esse daqui tá parecendo muito um dente descido, né? Então, a gente vê que a faixa etária realmente é de pacientes jovens. E radiograficamente, a gente sabe por que ela pode variar de 5 milímetros a 10 centímetros. Porque essa é uma lesão que, apesar dela ter um comportamento de neoplasia, ela não é considerada uma neoplasia verdadeira. E ela pode, né, ter uma variação no seu tamanho. Então, ela pode ir desde pequenas lesões uniloculares, que podem até ser diagnosticadas clinicamente, como granulomas e cistos periapicais, é muito passível disso quando a lesão é bem inicial, até grandes lesões multiloculares que podem lembrar muito o ameloblastoma, tá certo? E uma outra particularidade também da lesão central de células gigantes é que quando ela vai aumentando o seu tamanho, ela tem a tendência de deixar as corticais mais finas, mas dificilmente ela rompe essa cortical, tá certo?
Então, acaba que não é difícil eu realizar a punção nessa região, porque aquela cortical, ela já tá bem mais fina, tá certo? Ó, nessa primeira imagem aqui, a gente vê uma lesão radiolúcida unilocular em região anterior de mandíbula, que está causando o deslocamento aqui desses dentes. A radiografia periapical, ela mostra uma área radiolúcida envolvendo o periápice do dente com um tratamento endodôntico. Então, possivelmente, essa lesão pode ter sido diagnosticada previamente como um granuloma ou um cisto periapical e se realizou, então, o tratamento endodôntico para tentar, né, solucionar, no caso, o que acharam que seria uma lesão periapical. Provavelmente, depois de passado pelo menos 1 ano de acompanhamento, não tendo nenhuma regressão dessa lesão e talvez ela até tenha aumentado, deve ter sido realizado, né, uma curetagem aqui nessa região e uma psectomia, e aí sim se constatou que se tratava de uma lesão central de células gigantes. E aqui, por último, essa radiografia oclusal, ela vai mostrar uma lesão radiolúcida, causando aqui a expansão da cortical vestibular, tá certo? Gente, não tem como a gente falar da lesão central de células gigantes sem citar algumas características. Lá no início, eu comentei com vocês que o comportamento biológico dela era variado. Então, a gente quer dizer, nesse trabalho de Schwong et al. De 1986, é um trabalho bem antigo, tá certo? Mas ninguém que estuda lesão central de células gigantes pode falar dessas lesões sem citar esse trabalho. Então, esse trabalho, ele conseguiu, através de parâmetros clínicos e radiográficos, ele conseguiu pela primeira vez separar as lesões centrais de células gigantes em 2 grupos. Então, um que ele chamou de lesões não agressivas, tá certo? E outro que ele chamou de lesões agressivas. Então, vamos ver o que muda para que uma pertença a um grupo e outra pertença a outro grupo. E lógico que no primeiro atendimento que a gente vai ter do paciente, é muito difícil da gente saber em qual grupo ela vai estar, tá certo? Principalmente se é uma lesão com pouco tempo de evolução. Então, ele observou, fazendo análise dos variados casos que ele observou, que as lesões não agressivas, elas costumam ser assintomáticas em termos de dor, tá certo? Elas têm um crescimento lento, elas não têm muita expansão da cortical óssea, não há reabsorção radicular e geralmente elas são diagnosticadas no exame radiográfico de rotina, ou seja, ocasionalmente. Já o grupo das lesões agressivas, os pacientes relatam dor, o crescimento ele é rápido, ou seja, a gente pode considerar que em torno de 6 meses eu tenho uma lesão com um tamanho bastante significativo. Alguns pacientes relatam uma sensação de parestesia, né? Tem a sensibilidade ali no local comprometida, causa um aumento de volume bastante significativo, mobilidade e reabsorção das raízes dentárias, e também essas lesões têm a tendência a recorrer, tá certo? Ou seja, você faz o tratamento, você vai remover a lesão e ela, depois de certo tempo, ela vai retornar. Então, no caso desses pacientes que entram nesse grupo de lesões agressivas, a gente tem que fazer um acompanhamento bastante rigoroso, tá certo? Principalmente se o paciente já chegou a ter um caso de recorrência alguma vez, tá certo? Por isso que tanto o diagnóstico da lesão central de células gigantes como o tratamento, ele é desafiador. E a gente precisa de uma biópsia para a gente poder ter o diagnóstico correto. Por que eu estou falando que a gente precisa de uma biópsia?
Porque vocês já viram lá no início eu dizendo que radiograficamente ela pode ser multilocular e se assemelhar a um ameloblastoma. Ela pode ser uma lesão pequena, quando inicial na região de periápice de um dente, e lembrar um granuloma ou cisto periapical. Ela pode aparecer num outro local, como uma lesão unilocular maior um pouquinho, e lembrar, por exemplo, um ceratocisto, tá? Dependendo do local, por exemplo, se for em mandíbula posterior, que apesar dela preferir acometer região anterior, principalmente de mandíbula, mas também de maxila, nada impede dela acontecer numa localização posterior, tá certo? Então a gente tem que estar bem atento. E quando a gente vê uma lesão radiolúcida intraóssea, a gente tem, por princípio, antes da biópsia, realizar uma punção. Para quê? Para eu saber se eu estou frente a uma lesão cística ou se eu estou frente a uma lesão que é sólida, né? Que a gente considera sólida, porque a punção vai dar negativa, tá certo? E as características histopatológicas, o que é que a gente vai observar? A gente tem um tecido conjuntivo fibroso, constituído por células mesenquimais mononucleares, tá certo? Um tecido ricamente celularizado, e esse tecido, ele vai apresentar múltiplas células gigantes, e essas células gigantes também vão ser multinucleadas, ou seja, essas vão ser as células que vão estar caracterizando essa lesão. Eu não posso dar um diagnóstico de lesão central de células gigantes se eu não tiver as células gigantes multinucleadas. E além disso, ela também vai ter áreas de hemorragia e pigmentação por hemosiderina, tá certo? A gente, na lâmina que a gente viu lá na propedêutica 2, a gente também tinha essa pigmentação por hemosiderina bem evidente. E ela ainda pode ter na periferia alguns focos de tecido osteoide e trabéculas, né, de tecido ósseo neoformado. A gente histologicamente não vê nenhuma diferença entre os tipos agressivos e não agressivos. Por isso que a gente tem que estar atento às características clínicas e às características radiográficas, ok? E também, histologicamente, como a gente vai ver a imagem aqui, ó, a gente vai ver a imagem aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho um tecido conjuntivo ricamente celularizado, com vasos sanguíneos aqui evidentes, tá certo? Dispersos por esse tecido conjuntivo, nós temos inúmeras células gigantes multinucleadas. A gente também consegue ver mássias extravasadas nesse local. E esse quadro histológico, ele é muito característico também de uma outra lesão que nós chamamos tumor marrom do hiperparatiroidismo. Se eu colocar uma lâmina de tumor marrom do hiperparatiroidismo e uma lâmina de lesão central de células gigantes, histologicamente eu não consigo fazer a diferenciação. As duas lâminas são iguais. Mas como é que eu vou conseguir diferenciar? Por essa condição do hipoparatireoidismo, tá certo? O que é essa condição? É quando a minha paratireoide, ela começa a produzir mais hormônio, tá certo? Isso pode acontecer como uma causa primária. Qual que seria a causa primária? Eu tenho uma neoplasia na minha paratireoide e por isso ela começou a produzir mais paratormônio. Mas a gente também tem uma condição de aumento do nível do paratormônio no sangue quando a gente tem algumas situações clínicas, como, por exemplo, um paciente que faz hemodiálise há bastante tempo. A hemodiálise, ela causa um aumento do paratormônio, mas esse aumento do paratormônio, a gente diz que ele é secundário, tá certo? Porque primeiro o paciente teve que ter a hemodiálise, a condição que levou ele a ter um quadro que precisa da hemodiálise. E aí, em seguida, né, depois de um certo tempo, essa condição
de fazer hemodiálise frequentemente acaba levando a um aumento do paratormônio, tá certo? E essa lesão que aparece quando o paciente ele tem o paratormônio aumentado, ou por uma situação primária, como eu expliquei para vocês, como a secundária, ele pode ter lesões intraósseas, tá certo? Mas geralmente, e essas lesões intraósseas nessas situações, elas são chamadas de tumor marrom do hiperparatiroidismo. Por quê? Porque na macroscopia a gente vê ali o tecido, tá? O tecido que foi removido ali do osso, ele é todo amarronzado, tá certo? Por isso que ele recebe esse nome. Mas lógico que na história clínica do paciente, se ele disser que faz hemodiálise há bastante tempo, a gente já vai desconfiar dessa situação. Por isso que no laboratório, quando a gente dá um laudo de lesão central de células gigantes, a gente costuma colocar uma nota dizendo, né, sugere-se a pesquisa clínica para descartar a possibilidade de tumor marrom do hiperparatiroidismo. Aí, como é que a gente vai descartar essa hipótese daquela lesão ser um tumor marrom? A gente vai pedir alguns exames de sangue. Quais? Primeiro, a dosagem do paratormônio, tá certo? Então, quando essa paciente volta com o laudo lá para o seu cirurgião, para o seu estomatologista, ele vai estar lá lendo e aí ele vai solicitar o quê? A dosagem do paratormônio, dosagem de cálcio, que se for um tumor marrom do hiperparatiroidismo vai estar aumentada, dosagem de fosfatase alcalina. Então, são esses 3 principais exames sanguíneos que os clínicos pedem aos pacientes quando eles olham essa nota que a gente coloca, tá certo? No caso daquele paciente que não veio nenhuma história sugerindo que possa ser um tumor marrom do hiperparatireoidismo, ok? Várias formas de tratamento têm sido propostas para tratar a lesão central de células gigantes, tá certo? Então, a gente tem algumas que são consideradas mais conservadoras, porque querem preservar o máximo possível de tecido ósseo daquele paciente, não querem mutilar aquele paciente, e outras que são consideradas bem mais complicadas de lidar, né? Ou seja, o paciente vai ter que lidar com uma mutilação, às vezes bem semelhante às que acontecem em ameloblastomas grandes. Então, sempre a gente tenta um diagnóstico precoce, tá certo? E também por isso que a gente quer que o acompanhamento desses pacientes ele seja o mais rigoroso possível, tá joia? E esses tratamentos, o que eles são? Então, como tratamento conservador, o principal que a gente tem na nossa realidade atual, aqui no estado, são as aplicações intralesionais de corticosteroides, tá certo? Então, como é que isso é feito? Nós injetamos injeções semanais de triancinolona diretamente no tumor por 6 semanas. Ah, professor, eu injeto toda semana? O propósito é esse. O paciente ele vai vir toda semana. Mas se na primeira aplicação ficou a região muito sensível, muito dolorida, o paciente teve, né, assim, queixa de dor, a gente espaça essa aplicação. Então, a gente espaça uma semana e aplica na seguinte, tá certo? A gente também tem na literatura relatados também a administração de calcitonina, que é administrada durante 12 meses através de uma injeção intradérmica ou spray nasal, e tem até tratamentos com anticorpos monoclonais, como se fosse um medicamento próprio, né? Único para aquele paciente. Porém, assim, na minha realidade,
profissional, eu nunca vi ninguém administrando calcitonina e nem usando anticorpo monoclonal, porque são tratamentos mais caros. Então, por isso que eu falei que na nossa realidade, nós temos aqui os corticoides intralesionais. E como tratamento cirúrgico, a gente tem a enucleação da lesão e a curetagem. A enucleação, gente, ela acaba sendo um pouco mais difícil, porque essa lesão ela tem um tecido muito friável, tá certo? Então acaba que a gente vai curetando e a gente vai tirando aos pedaços, tá certo? Em lesões de células gigantes que elas sugerem ser do grupo não agressivo, ou seja, vamos relembrar de novo, elas não, o paciente não se queixa de dor, não tem um grande aumento de volume, se tem esse aumento de volume é discreto, ela evolui num tempo lento, ela não causa reabsorção radicular nem mobilidade dentária, ok? E ela não tem tendência a recorrer. Então, nesses casos, a gente pode fazer uso, né? Além da gente fazer a remoção da lesão, a gente também pode usar a criocirurgia, tá certo? Porque a aplicação de nitrogênio líquido, ela vai acabar causando uma pequena necrose ali naquele osso, que vai eliminar qualquer resto celular que tenha ficado ali. Já nas lesões centrais de células gigantes com comportamento agressivo, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer uma ressecção em bloco, que é o que acontece também em casos de ameloblastoma, tá certo? Então, a gente tem que estar muito atento ao comportamento clínico dessa lesão, como o paciente chega para a gente a primeira vez e quais as imagens radiográficas, tá joia? E quando a gente associa um tratamento conservador, ou seja, a aplicação da triancinolona intralesional, tá certo? A gente faz essa aplicação durante um tempo e depois a gente vai planejar a cirurgia, a gente acaba diminuindo o grau de morbidade desse paciente, ou seja, essa abordagem, tratamento conservador mais tratamento cirúrgico, ela acaba evitando situações de grandes mutilações. Mas podemos, como nada é perfeito, a gente pode ter recorrência da lesão em torno de 15 a 20% dos casos. Aqui a gente vai mostrar um artigo, né, um relato de caso, que essa paciente, uma mulher com 32 anos de idade, foi ao serviço de estomatologia do Hospital Batista, aqui de Fortaleza, com um aumento de volume, de crescimento lento, em região de corpo mandibular, do lado esquerdo, e não tinha sintomatologia dolorosa, tá certo? Então, a gente vê aqui esse aumento de volume. E ao exame físico intraoral, observou-se aumento de volume de consistência firme, né, pétrea, porque a gente tem o osso aqui da cortical se expandindo, ó, aqui a gente vê isso também, tá certo? O apagamento do sulco vestibular, aqui, tá? Discreto deslocamento dos dentes 34 e 35 e também da integridade da mucosa alveolar. E aí, no exame radiográfico de rotina, né, se observou uma lesão multilocular com expansão da cortical óssea, assim como discreta reabsorção radicular dos dentes, ok? A paciente foi submetida, então, a uma biópsia incisional que deu o diagnóstico de lesão central de células gigantes. Aí, a paciente foi submetida a lesões intralesionais, foi submetida a aplicações, né? Intralesionais a gente faz com uma seringa,
né? A gente pega a triancinolona, o vidrinho, quebra esse vidrinho e aí a gente aspira com uma seringa e a gente vai injetar essa seringa ali no local da lesão. Como teve uma reabsorção significativa da cortical, a gente consegue perfurar essa cortical sem problemas. E aí a gente vai, então, aplicar a triancinolona, né, 20 miligramas por ml, que é a dosagem dela, que ela já vem, né, da farmácia com essa dosagem. E aí se observou o quê? Aqui foi o início, né, gente? Como a paciente estava e como a paciente começou a ficar, né? Tendo um início depois da triancinolona, tendo, assim, algumas áreas de calcificação induzidas, né? E, lógico que teria que ter mais tempo para ver se a gente conseguiria reparar toda essa área. Caso não reparasse, né, teria que aqui, ó, você, na verdade, assim, eles removeram um pouco aqui, ó, porque já tinha comprometido essa basilar, tá certo? Então, essa, assim, patologia óssea, ela tem algumas coisas interessantes, porque essa lesão, ela se comporta como uma neoplasia, principalmente as agressivas, mas ela não é considerada uma neoplasia verdadeira, tá certo? E agora a gente vai estar falando das lesões fibroósseas, né? Lesão fibroóssea não é um diagnóstico específico, ele descreve apenas um processo, tá certo? Então a gente caracteriza como um grupo diverso de processos, onde acontece a substituição do osso normal por um tecido fibroso, contendo um produto mineralizado neoformado, que muitas vezes a gente chama de um tecido osteoide. Por quê? Porque esse tecido ele não é depositado por osteoblasto, ele é depositado por fibroblasto, tá certo? Quer dizer, por fibroblasto algumas vezes, mas a verdade é que a gente não pode dizer com certeza qual é a célula que está depositando. E isto patologicamente, essas lesões fibrosas que vocês estão observando aqui, a displasia fibrosa, a displasia cemento óssea, o fibromossificante, eles apresentam muitas similaridades clínicas, tá certo? E o diagnóstico correto, ele é crítico para o tratamento adequado. Por exemplo, a gente vai falar aqui principalmente das displasias cemento ósseas, mas assim, histologicamente, a displasia fibrosa e o fibromossificante são muito semelhantes histologicamente. Porém, o fibromossificante, eu consigo ver um plano de clivagem entre a lesão e o tecido ósseo onde essa lesão está acontecendo. Então, cirurgicamente, também eu vejo isso no histológico e eu vejo isso cirurgicamente. Então, é uma informação importantíssima que o cirurgião deve passar para o patologista, né? Que na hora que ele removeu essa lesão, ele pode até suspeitar de uma lesão fibroóssea, ele não sabe qual, mas que na hora que ele removeu, ele tinha um plano de clivagem. Isso é muito importante para a gente. E por quê? Porque o fibromossificante, justamente por ter esse plano de clivagem, você consegue remover a lesão toda, tá certo? Além disso, o fibromossificante ele acaba sendo dessas lesões fibroósseas a única que é considerada uma neoplasia verdadeira. As outras duas não, tá? E por que é importante o diferenciar o fibromossificante da displasia óssea, da displasia fibrosa? Porque a displasia fibrosa também acomete, né, às vezes grandes extensões do osso, porém a gente não consegue delimitar onde a lesão começa e onde ela termina. Totalmente diferente do fibromossificante. Então, o tratamento para displasia fibrosa é uma plastia óssea, tá certo? Você vai tirando pedaços do osso até que aquele osso ele fique remodelado e esteticamente agrade mais o paciente, tá certo? Já no fibromossificante, não, você vai conseguir remover todo. Por quê? Porque ele se destaca
do osso onde ele surgiu, ok? Mas a gente vai dar mais ênfase, como eu disse para vocês, à displasia cemento-óssea. Então, as displasias cemento-ósseas, elas acontecem nas áreas de suporte dos dentes, é a lesão fibro-óssea mais comum, ou seja, a que mais aparece, tem origem no ligamento periodontal, ou é um defeito no remodelamento ósseo, ou é um desequilíbrio hormonal, ninguém chegou a nenhuma conclusão. Então, a gente entende, né, que é uma causa que a gente não tem um motivo específico para que ela ocorra, tá certo? Então, a gente diz que a causa ela é indefinida, ok? E a gente tem vários tipos, então, de displasias cemento-ósseas periapicais. Então, aqui esse quadro, ele mostra para vocês, por exemplo, a localização, né? A gente vai estar falando aqui de localização, de gênero e raça mais acometidos e se os dentes envolvidos estão vitais ou não vitais, tá? Por quê? Principalmente porque a displasia cemento-óssea focal e a periapical, elas podem, na primeira fase do diagnóstico delas, que a gente diz que radiograficamente é a fase osteolítica, que elas têm uma imagem radiolúcida unilocular. Então, elas podem lembrar muito um granuloma ou um cisto periapical. E lógico que a gente vai pensar no que é mais comum. O que é mais comum? Um cisto periapical, um granuloma, do que uma displasia cemento-óssea. Então, lógico que se eu estou suspeitando, por isso que a gente fica pegando no pé de vocês, discutindo quando a gente dá cisto radicular, que o dente tem que estar não vital. Não vital. Que o dente que tem um cisto radicular, a polpa está necrosada. Por quê? Porque numa displasia cemento-óssea focal ou periapical, ó, os dentes envolvidos vão estar vitais, tá certo? Vitais. Você faz o teste de vitalidade e esses dentes estão vitais. Uma outra diferença entre a focal e a periapical é que a focal ela pode acontecer em áreas isoladas dos maxilares, ou seja, tanto maxila quanto mandíbula. É um único local onde ela acontece. E ela tem predileção pela mandíbula posterior. Já a displasia cemento-óssea periapical, ela tem predileção pela região anterior de mandíbula, tá? Então, se acontece na região anterior de mandíbula, não pode ser focal, mesmo que a lesão seja única. Região anterior de mandíbula é displasia cemento-óssea periapical. Essa lesão pode ser única ou ela pode ser múltipla. Em outros locais, sem ser na região anterior de mandíbula, uma lesão única, ela vai ser chamada de displasia cemento-óssea focal, tá? Em relação a gênero ou raça, a displasia cemento-óssea focal, ela tem predileção pela terceira a sexta década de vida, é igual tanto nos homens quanto nas mulheres e acomete mais pessoas da raça branca. Já a displasia cemento-óssea periapical acomete de terceira a quinta década de vida, tem também predileção pelo gênero feminino, mas acomete muito mais a raça negra, tá? Ó, em torno de 70% dos casos acomete a raça negra. Os dentes aqui já falamos, né? Espero que vocês não esqueçam, tá bom? E aqui a displasia cemento-óssea florida, ela tem uma particularidade, tá certo? Ela sempre vai ser uma lesão multifocal, ou seja, ela tem que abranger, no mínimo, 2 quadrantes, tá certo? Ela pode abranger 2, ela pode abranger 3, ela pode abranger os 4, mas no mínimo 2, ou seja, uma lesão multifocal. Tem uma predileção pela quinta a sétima década de vida, também predileção pelo gênero feminino e também da raça negra, ó, 90% dos casos. E ela também pode acometer regiões vitais e que você vai se deparar, né, com uma imagem
no início radiolúcida, que depois vai se tornando com o tempo radiopaca, até ela ficar muito mais radiopaca, com halo radiolúcido. Então, tanto pode acometer regiões vitais, como também regiões edêntulas. O problema é quando a displasia cemento óssea florida, ela ocorre em regiões edêntulas, tá certo? Como a gente vai ver aqui. E se a gente for pensar em sintomatologia, as três são assintomáticas, principalmente quando elas envolvem região de dentes vitais. São descobertas no exame radiográfico de rotina. E aí, o que é que a gente faz? Vai que a gente diagnosticou uma lesão radiolúcida unilocular em um molar inferior, tá certo? Aí eu vou lá, lógico que eu penso que pode ser um granuloma ou um cisto periapical, aí lógico que eu vou fazer um teste de vitalidade. E quando eu faço esse teste de vitalidade, eu me surpreendo porque esse dente está vital. Então eu deixo automaticamente de pensar nessas duas possibilidades e vou então pensar na displasia cemento óssea focal. Aí o que é que eu vou fazer com esse paciente? Simplesmente um acompanhamento radiográfico, pelo menos ao longo de um ano. Por quê? Porque nesse período, se for realmente uma displasia cemento óssea focal, ela vai passar desse estágio radiolúcido para ter pequenas áreas mineralizadas dentro daquela região radiolúcida, até que essas áreas mineralizadas elas vão se unindo, formando uma massa maior. A mesma coisa aqui na displasia cemento óssea periapical. Também é uma lesão assintomática que eu vou diagnosticar no exame radiográfico de rotina. Assim que eu descartei a possibilidade de ser uma lesão periapical, através do teste de vitalidade, eu vou simplesmente fazer um acompanhamento radiográfico por no mínimo um ano, ok? Então, eu não tenho necessidade, nesses casos, de realizar uma biópsia, porque eu vou fazer um acompanhamento clínico radiográfico, tá certo? Já a displasia cemento óssea florida, quando ela comete também os quadrantes e o paciente tem os dentes, não causa problema nenhum, vai continuar sendo assintomática. O nosso problema é quando ela acomete áreas edêntulas. Por quê? Porque a área edêntula de osso, né, verdadeiro, ela vai, sem o dente ali presente, ela vai reabsorver numa velocidade maior do que as áreas da displasia cemento óssea. Por quê? Porque essas áreas de displasia cemento óssea, elas têm a área de tecido ósseo que vai reabsorver, apesar de reabsorver numa velocidade menor do que o osso normal presente, mas ela também tem tecido conjuntivo ali no meio. E aí o que acontece? E se o paciente ainda usar prótese, essa prótese pode traumatizar aquele local, acabar esse trauma, né? Que geralmente pode gerar uma úlcera traumática, ser uma via de entrada para algum micro-organismo e causar, então, uma infecção, né? De baixa intensidade, causando uma discreta expansão de cortical. E se essa infecção como eu estava falando. E se essa infecção ela tem, né, ela é contaminada secundariamente por alguma bactéria, você pode ter um quadro também de osteomielite. Simplesmente um quadro de osteomielite, ou seja, você vai atender esse paciente e a hora que ele abrir a boca, você vai ver que vão ter áreas ulceradas, tá certo? E que vai estar saindo pequenos fragmentos de tecido ósseo necrosado. Por que eu sei que ele é necrosado? Porque ele sai sem nenhuma dificuldade, porque ele é um tecido mole, né? Um tecido mal cheiroso, que se desmancha. E um osso normal não vai acontecer isso, ok? Em relação às características radiográficas, as três têm as mesmas características, tá certo? Ou seja, todas começam no início com uma área radiolúcida, que num estágio intermediário da sua evolução
vai ser uma lesão mista, ou seja, ela vai ter áreas radiopacas e áreas radiolúcidas, para depois, no estágio final da sua evolução, ela vai ser praticamente toda radiopaca. Ela só vai ter um halo fino radiolúcido ao redor, ok? Então, todas elas têm esse aspecto. E todas elas, então, ó, como está dizendo aqui, o tratamento é um acompanhamento clínico radiográfico, quando elas não têm nenhuma sintomatologia. Nesse caso que eu disse para vocês, que o paciente pode apresentar uma área ulcerada, que vai tendo fragmentos de tecido ósseo saindo, aí a gente vai ter que tratar essa osteomielite também. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que curetar esse osso até que eu encontre um osso mais resistente, tá certo? Vou ter que irrigar aquele local com soluções antissépticas, tá certo? E observar esse paciente, lógico, prescrever também um antibiótico, tá bom? Então, a gente tem que fazer isso, tá joia? E aqui vamos ver algumas imagens, né? Ó, então, aqui um exemplo de um caso de displasia cemento óssea focal. Lógico que eu olho essa lesão aqui, gente, eu posso pensar, primeiramente, num cisto radicular, tá certo? Depois eu posso pensar num ceratocisto. Não vou pensar num cisto dentígio, porque não tem dente incluso envolvido, tá certo? Que mais que a gente poderia pensar? Posso pensar num ameloblastoma unicístico, tá? Porque a imagem é unilocular. E também posso pensar numa lesão central de células gigantes, por que não? Tá certo? E aí, como é que eu vou fazer o meu processo de diagnóstico? Se eu suspeitei de um cisto radicular, eu vou fazer o teste de vitalidade, mas esse dente vai estar vital. Então, eu descarto cisto radicular, tá? Ou então, antes até do teste de vitalidade, eu posso já fazer uma punção aqui nesse local. E aí, o que vai acontecer? Não vai sair líquido nenhum. Então, eu já descartei cisto radicular e ceratocisto odontogênico, tá? Aí eu fico, então, ou com uma lesão central de células gigantes, ou com ameloblastoma unicístico, ou então eu posso também considerar uma displasia focal, tá certo? Vai depender do que o paciente me disser, tá joia? Por exemplo, esse paciente aqui, se eu tivesse nessa dúvida, eu poderia pedir uma tomografia para saber se eu tenho expansão ou não das corticais, que na tomografia a gente vê isso muito bem, né? Por causa da qualidade tridimensional da tomo. E aí, se eu visse que não tem nenhuma expansão, eu poderia considerar mais forte a displasia cemento óssea focal e ir acompanhando anualmente esse paciente. E aqui, ó, mostra 9 anos depois, ó, como tá a região que era edêntula aqui nessa região do primeiro molar, tá certo? Então, assim, a lesão, ela é predominantemente radiopaca, mas ela ainda tem algumas áreas radiolúcidas, mas eu não precisei fazer nada, tá? Se eu não tenho a tomografia disponível, eu vou fazer uma biópsia incisional, tá certo? E aí, na biópsia incisional, vai vir as características histológicas compatíveis com a displasia cemento óssea focal, tá certo? Aqui, ó, um outro exemplo de uma displasia cemento óssea periapical. Por que é periapical essa daqui? Porque ela está acometendo região anterior de mandíbula, tá? A gente vê aqui, ó, uma lesão que acomete vários incisivos, né? Os 4 incisivos aqui acometidos. Só que essa lesão, ela tem áreas radiolúcidas, mas ela também já está com algumas areazinhas radiopacas. E aqui, ó, como já essas áreas radiopacas já ficaram bem delimitadas, tá certo?
e a gente acaba tendo a integridade aqui, ó, da lâmina dura, né? Aqui nessa região, tá certo? E aqui o exemplo de uma displasia cemento-óssea florida. Então, eu tenho vários quadrantes acometidos, tá certo? Então, nesse caso, aqui eu tenho lesões que estão predominantemente radiolúcidas. Aqui eu tenho lesões predominantemente radiolúcidas, mas com áreas radiopacas. E aqui eu também tenho uma lesão, né, com área radiopaca e um halo aqui radiolúcido, tá certo? No microscópio, o que é que a gente vai observar? Vai depender de quando eu fiz essa biópsia e se realmente eu precisei fazer. Caso eu realmente precisei fazer, o que é que eu vou ver? Se for uma lesão inicial, eu vou ter muito tecido conjuntivo com pequenos focos de tecido osteoide. Por quê? Porque esse tecido osteoide ele ainda vai estar sendo depositado, tá certo? Já num estágio tardio, a gente tem muita deposição de material osteoide ou cementoide e que eles vão se unindo uns aos outros, né? Essa deposição, ela é um pouco irregular, tá certo? E a gente também pode ter áreas de hemorragia, como a gente vai mostrar aqui para vocês, ó. Bastante tecido conjuntivo, né? Esse tecido conjuntivo, ele é ricamente celularizado, vascularizado também, e aqui eu vejo, ó, deposição de tecido osteoide, tá? Então, aqui tentando formar trabéculas, aqui com pequenas esférulas, ok? Então, a gente vai ver esse aspecto histopatológico. Se eu não tiver nenhuma informação clínica aqui, eu só vou dar um diagnóstico de uma lesão fibroóssea. O clínico que me mandou a biópsia que lute para poder descrever qual das três vai ser, né? Se é displasia cemento-óssea focal, se é displasia cemento-óssea periapical, se é displasia cemento-óssea florida, se é displasia fibrosa ou se é fibromossificante, tá certo? Porque lembra no início eu falei para vocês que todas as lesões fibroósseas elas compartilhavam várias características, tanto clínicas quanto de imagem, tá certo? E no caso dessas displasias cemento-ósseas focal, periapical ou florida, envolvendo dentes vitais, elas não precisam de nenhum tratamento. O tratamento vai ser o acompanhamento clínico radiográfico, tá joia? Bom, e a gente agora vai entrar nas osteomielites, né? Lembrando, vocês já estudaram algumas osteomielites, né? Que podem ser consequências de um abscesso, de um processo periapical que se infectou secundariamente, tá? Também resultado de alguma fratura traumática, né? Um acidente que você pode ter tido uma fratura de maxila, uma fratura de mandíbula. Então, o que acontece? Há um processo inflamatório no osso, que pode ser tanto esponjoso ou cortical, dependendo do osso maxilar, né? Ou da mandíbula, e também acomete o periósteo, né? Que é aquela membrana de tecido conjuntivo bem fininha que recobre ali o tecido ósseo, tá? E ela pode ou não estar associada a doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. Por quê? Porque todas essas condições, elas acabam diminuindo a condição de vascularização do tecido ósseo ali, tá? E aí a gente vai ver, né, um tecido ósseo apresentando supuração e também os sequestros ósseos, que como eu falei para vocês, quando eu estava dizendo lá da displasia cemento-óssea florida, que os pedaços de tecido ósseo ele vai saindo aos poucos, tá certo? E a primeira que a gente vai falar é da osteoradionecrose. Ah, professora, mas por que eu vou estudar osteoradionecrose? Vai ser muito difícil atender um paciente com osteoradionecrose aqui na faculdade,
ou na minha clínica? Não, gente, não vai. A expectativa de vida das pessoas aumentou, tá certo? E com isso, os casos de câncer também aumentaram. E, no nosso caso, os cânceres da região de cabeça e pescoço, muitos deles a gente tem que usar a radioterapia associada à cirurgia. Então, eu tenho que estar ciente disso, tá certo? Então, o que acontece? A radioterapia é um tratamento muito eficaz, né, contra determinados tipos de câncer, mas ela causa alteração nos tecidos adjacentes. Seria maravilhoso se a gente fizesse a radioterapia e nada acontecesse. Mas isso não é a realidade. A gente acaba tendo a capacidade de reparo desses tecidos atingidos pela radioterapia, a capacidade de reparo desses tecidos, eu estou falando tanto do tecido ósseo como do tecido conjuntivo em si, da pele em si, acaba sendo reduzida, tá? Então, hoje a gente sabe que a osteoradionecrose, ela acontece no tecido ósseo por uma soma de fatores, ou seja, a hora que a radioterapia ela está atuando ali no tecido ósseo, ela vai causar primeiro uma hipóxia, ou seja, uma falta de oxigênio. Essa hipóxia vai levar a um quadro de hipovascularização. Aí a hipovascularização não é só no tecido ósseo, tá? Mas é também no tecido conjuntivo. Por isso que pacientes que fizeram radioterapia, eles têm áreas mais fibrosadas, tá certo? Porque induz uma fibrose e esse tecido ósseo ainda vai ter uma hipocelularização, ou seja, o número de osteoblastos ele cai. E o osteoblasto ele é fundamental para a deposição de um novo tecido ósseo. Então é por isso que o reparo desse tecido ósseo ele fica altamente comprometido, tá certo? E quais são os fatores de risco para o paciente que fez osteoradionecrose ele ter chance de apresentar necrose aqui no seu osso? Por exemplo, se ele fizer uma extração dentária pós-radioterapia, por isso que a gente frisa com os serviços de radioterapia aqui de Fortaleza e do estado em geral, que os pacientes que vão fazer radioterapia, que eles têm que fazer um exame odontológico prévio. Por quê? Porque se tiver dente para extrair, já vamos extrair. Se tiver alguma prótese mal adaptada que machuca, né, o rebordo, que causa alguma lesão traumática, temos que eliminar isso. Se o paciente tiver doença periodontal, né, leve, não adianta, ele tem que estar zero doença periodontal. E se tiver doença periodontal grau médio ou severo, piorou, tá certo? Porque a gente vai fazer raspagem subgengival e não vamos ter o reparo adequado. E aí, quando acontece isso, né? Por isso que a gente dá tanta ênfase que a gente tem que fazer os tratamentos preventivos, né? Vocês na clínica, quando a gente fala que vocês têm que fazer adequação, não é simplesmente adequação, gente. Vocês estão tirando focos de infecção da boca daquele paciente. E isso é extremamente importante. E mais importante ainda, para o paciente que vai fazer radioterapia. Não adianta ele fazer todos esses tratamentos pós-radioterapia. Ele vai estar correndo risco de necrose. Ele tem que fazer todos esses tratamentos antes. Agora, quando isso não é observado e o paciente desenvolve um quadro de osteoradionecrose, primeiro a gente tenta fazer o debridamento do tecido e a excisão cirúrgica de todos aqueles sequestros ósseos, ou seja, de todo aquele tecido ósseo que está ali se desmanchando na minha frente. Caso a gente não tenha sucesso com isso, a gente vai ter que partir para uma oxigenação hiperbárica, ok? Que aqui no HGF tem. Então, os pacientes fazem
aí a oxigenação hiperbárica, porque nessa fase, gente, eu já tenho bactérias anaeróbias colonizando ali. Então, acaba sendo muito difícil, né? Só o antibiótico associado ao debridamento e a curetagem ali de todo aquele tecido ósseo, vamos dizer assim, apodrecido, né? Porque tá morto. Então, muitas vezes aquela região ela fica aberta, ela melhora, mas ela não consegue cicatrizar completamente. Então, por último, a gente tenta a oxigenação hiperbárica, que tem dado muitos bons resultados. Ó, aqui um exemplo, né? Ó, você vê a mucosa, mas você vê aqui essa região, parece que esse osso tá até borbulhando, tá? Mas assim, esse osso, esse tecido, a hora que eu colocar uma cureta aí, ele sai todinho. E vai saindo aos pedaços, ele vai estar todo amolecido. Às vezes nem vale a pena você mandar esse fragmento para o histopatológico. Você espera tirar um fragmento um pouco mais resistente, tá? Que você sabe que tem parte necrosada também, mas que não esteja se desmanchando, tá certo? E agora, então, a gente vai falar da osteoporose por bifosfonatos, mas eu já falei que o nome correto, né, é necrose do tecido ósseo associada ao uso de medicamentos, porque hoje a gente sabe que não só os bifosfonatos causam esse tipo de necrose, qualquer medicação antirreabsortiva e que compromete qualquer medicação. Então, ó, o que eu quero dizer para vocês é que o quadro clínico, né, dessa osteonecrose por bifosfonatos, lógico que vai causar dor, aumento de volume, fraturas, patológicas até, porque a gente pode ter, né, uma série de manifestações e de extensão de acometimento. E ela tem uma etiologia multifatorial, tá certo? Então, para acontecer essa necrose, isso também vai depender da via de administração dessa medicação. Por exemplo, a via endovenosa, ela é muito mais problemática que a via oral. O tempo de administração, quanto mais tempo o paciente tiver usando essa medicação, pior vai ser para ele, tá? O tipo de fármaco, tá certo? É um bifosfonato de qual geração? Primeira, segunda, terceira? Né? É uma medicação antirreabsortiva, mais nova, mais antiga, e a dosagem. Então, todos esses fatores, eles têm que ser levados em conta. E quando o paciente que usa esse tipo de medicação, ele tem um tratamento odontológico preventivo antes de começar a usar essa medicação e também durante, isso diminui muito a chance dele desenvolver a osteonecrose, né, por medicamentos e por bifosfonatos, ok? E lógico, gente, que a gente tem que estar atento a isso. O ideal era que os médicos que prescrevessem essas medicações orientassem os pacientes. Olha, você tem que procurar um dentista, você tem que fazer um tratamento preventivo antes de iniciar a medicação, tá certo? Se ia ajudar ou não, eu acho que iria ajudar, tá? Tem paciente que não ia ligar? Lógico, mas tem paciente que ia ligar. Principalmente se o médico dissesse que você pode ter uma necrose do seu osso, da mandíbula ou da maxila, ok? E aqui, então, a gente vê uma área extensa, né, em maxila, tá? Esse osso tá todo, gente, você passa a cureta aí, ele sai tudo. E aqui em mandíbula, ok? Gente, olha, a gente finaliza o nosso conteúdo aqui. Eu não pude estar presente com vocês, né, para dar essa aula, porque eu não tinha conseguido. Eu não tinha conseguido corrigir as provas, mas agora a aula está gravada aqui bem bonitinha, vocês podem ver, tá bom? E a gente vai se despedir, lógico, pessoalmente, no dia do feedback, tá bom? E nossa prova, então, na próxima semana, dia 5.
né? Quando também começam as apresentações dos casos clínicos. Tchau, gente. Boa noite.